volta para o último bloco do Jornal TV Sul. Ontem nós mostramos a reportagem sobre a farra das diárias e procuramos a opinião de uma terceira pessoa sobre o caso. Infelizmente, por causa do tempo da reportagem, não conseguimos abordar todos esses aspectos legais e por isso o advogado César Tadeu Dias está aqui em nosso estúdio para explicar melhor esses aspectos. Bem-vindo, doutor César. Boa tarde, telespectadores. Bom, doutor César, nós mostramos a cópia da inicial, que é essa daqui que está com o senhor, e dentro do que o senhor viu, o que o promotor apontou de legal que os vereadores fizeram para estarem dentro dessa polêmica? Sim, na concepção do Ministério Público, doutor Cláudio, promotor de justiça, os vereadores alteraram a questão envolvendo viagens, que eram 15 viagens por ano, e acabou, através de uma portaria de número 31, acabando com esse limite, né, de viagens. E o promotor entendeu que isto acabou sendo imoral, foi uma decisão imoral, ilegal da Câmara Municipal, e o que ele denominou de farra das viagens. Pois bem, é uma visão estritamente do Ministério Público. O Ministério Público propôs uma ação denominada de ação civil pública, pedindo para que o juiz tomasse então as devidas providências para acomodar novamente esta situação. Bom, doutor César, o Ministério Público pediu a tutela antecipada para a revogação das leis municipais número 2.263 de 2013, 2.269 de 2014, além da portaria número 31 de 2013, que altera essa quantidade de diárias, também a questão da capital federal para somente capitais, e com isso voltar à manutenção do texto da Lei 2.124, que previa as 15 diárias. Se acatado o pedido, todas essas viagens que aconteceram nesse período se tornam ilegais? Olha, é uma questão de análise, né? Porque, olha bem, o Ministério Público realmente requereu aí a inconstitucionalidade da portaria 031 de 2013. Olha, essa portaria, ao meu ver, realmente ela foi editada de uma forma não muito correta, ou não correta, né? Por quê? Porque ela alterou, ela modificou o texto dessa lei 2124, e isso não pode ser feito através de portaria. Mas depois a Câmara votou, esta lei é a 2.263 de 2013, né? Aí foi uma lei que foi votada pela Câmara, porque a portaria ela é ato só do presidente. Na época o presidente assinou esta portaria. Depois, acho que vendo que estava irregular, a Câmara tratou de editar essa lei, então, em 2013, para regulamentar essa situação. Quer dizer, o número de viagens que era da Lei 2.124, aquele número também ficou ilimitado, e o Ministério Público entendeu que esta lei também ela foi votada de forma irregular. Por quê? Porque os vereadores votaram de uma maneira não muito legal, acabaram votando aí numa única sessão, né? As 3 votações foram em uma única sessão, e ele entendeu que isso foi também foi irregular e pediu também constitucionalidade desta lei. Mas, vejam, foi uma lei votada regularmente pela Câmara Municipal e foi sancionada pelo prefeito, né? Então, sei até onde vai a inconstitucionalidade aí. Bom, e doutor César, além disso, o Ministério Público pediu a indisponibilidade dos bens dos vereadores. Por que isso? Sim, porque o Ministério Público pediu ressarcimento ao erário público, aos cofres públicos, daquilo que ele entende que foi recebido pelos vereadores com viagens indevidas. Né? Além das 15 viagens, ele entende que foi tudo indevido. E ele quer, então, o ressarcimento dos cofres públicos. O que o Ministério Público fez? Requeriu ao juiz uma liminar para que os bens fiquem indisponíveis. Os bens dos vereadores, ou dos vereadores, de 12 vereadores,
ficassem disponíveis. Por quê? Porque, afinal, no caso de uma condenação, se o juiz entender que os vereadores têm mesmo que devolver o dinheiro aos cofres públicos, os bens que já foram bloqueados neste momento, que já foram bloqueados pela Justiça, garantem o pagamento mais rígido somente em caso de condenação e lá no final do processo. Bom, e no caso, por exemplo, se algum vereador tentar transferir casas, carros, também dinheiro, durante esse período, desde que foi ajuizada essa ação, o que pode acontecer? O juiz pode anular. Tá? Se houver esse tipo de coisa, o juiz pode, evidentemente, mas olha aqui, nós temos que fazer é só depois que o juiz decretar indisponibilidade. Se alguém já transferiu bem, se não existe esse bem mais, é só aquele bem que existia ao tempo da indisponibilidade decretada pela Justiça. Tá? Então, e nós sabemos que até agora essa liminar ainda não existe. Pelo menos até ontem, essa liminar não havia sido deferida pelo juiz, né, até aquele momento. Então, estamos aguardando para ver qual o posicionamento do juiz. Inclusive, comentou-se na cidade que o Ministério Público teria pedido também o afastamento dos 12 vereadores em sede de liminar. Isso também não é verdade. Tá? Os vereadores só vão perder o mandato, se vierem a ser condenados, nesta ação civil pública movida pelo Ministério Público, assim como o ressarcimento aos cofres públicos também somente no final do processo. E essa questão no final do processo é somente quando está na última instância, quando está de julgado? Sim, os vereadores têm direito a recurso, né? Se houver uma condenação em Guaxupé, podem recorrer para o TJMG, Tribunal de Justiça de Minas, e pode esse processo, como se trata de inconstitucionalidade de lei, ele pode, inclusive, chegar até o Supremo Tribunal Federal. E um detalhe, o Ministério Público também pediu como antecipação de tutela, como liminar, que o juiz já declarasse a inconstitucionalidade da portaria e das duas leis. Não sei se o juiz terá condições de fazer isto, né, por liminar. Acredito que, para declarar a inconstitucionalidade de lei, entendo que somente no final, lá no julgamento final, porque a Câmara, os vereadores, eles têm direito de defesa, amplo direito de defesa constitucional. Enquanto não houver esse trâmite normal do processo, acho até difícil para o juiz dizer, essa lei é realmente inconstitucional. Só se o juiz entender que pelas provas carreadas pelo Ministério Público, se as provas carreadas já forem suficientes para isso, né? Por quê? Porque a liminar ela é deferida sem a oitiva dos vereadores. Eu acredito aqui que o juiz pode até, antes de deferir a liminar, mandar ouvir a Câmara Municipal a respeito desses fatos, porque a Câmara também está como parte ré nesse processo. Bom, doutor César, o senhor acredita então que, por enquanto, a cidade não tem o risco de passar por uma crise política, de ter 12 dos 13 vereadores afastados por conta desse processo? Não, de forma alguma. Nem o promotor requeriu isso, tá? Não tem esse requerimento do promotor em sede de liminar, conforme eu disse. Então, a Câmara vai continuar legislando normalmente, sem qualquer problema. E mais um detalhe. O caso, se você analisar o pedido aqui do promotor, a ação do promotor em si, ela é uma ação que não é tão complexa assim. É uma ação, do ponto de vista, simples. Agora é uma questão de defesa, da Câmara se defender e provar também que essas viagens extras que foram feitas, além das 15 que eram previstas em lei, essa lei 2124, que foram necessárias. Então, aquilo que eu disse, olha, se não houve abuso, se não houve má fé, se não houve dolo, né, não haverá também motivo para que
o juiz determine a devolução desse dinheiro, mesmo porque houve concordância do Poder Executivo. Isto passou pelo crivo do Poder Executivo e o Executivo aprovou a lei seguinte, que revogou a Lei 2.124. Tá certo, doutor César, muito obrigada pela participação aqui conosco. Ok, estamos sempre às ordens.